Tem gente que não confia no seu próprio cônjuge. Tem gente que não confia no seu próprio sócio. Tem gente que não confia no seu próprio colaborador que está no financeiro há muitos anos. Irmão, se você não confia no seu cônjuge, você tem que se perguntar o porquê que você não confia no seu cônjuge. E se o problema for dele, ele está se gaitando por aí, por exemplo, tem que ir atrás e resolver isso. Se tu não confia no teu sócio, pergunte-se por que você não confia no teu sócio, ele vai resolver isso. Se tu não confia no teu colaborador que está no financeiro, velho, o que ele está fazendo no financeiro, velho? Ou tu confia, ou esse cara sai do financeiro pelo amor de tudo na vida, tá? Então, são algumas coisas bem importantes. Agora, trabalhar com família é complicado, eu não me dou bem nem no Natal, quem dirá familiar. Então, cara, se tu não está se dando bem no Natal, será que o problema não está com você? De repente, o problema está com você. Cara, eu não me dou bem nem na Páscoa. Você já entendeu o que eu vou dizer, tá? Muitos dos problemas estão dentro de você. E você vai ter que começar a trabalhar de uma forma bem bacana. Não é o colega, não. Eu já falei, ele não muda. Não, você que tem que mudar. E sim, às vezes você tem até que sacrificar. Vai valer a pena e tu vai ter uma empresa familiar muito lucrativa. Mas muito lucrativa. Dinheiro pra cima, bro. É isso que você tem que fazer. Só que é uma construção. As pessoas estão muito imediatistas. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere qualidade de vida. E o tema do GPP hoje, Gestão Pragmática Podcast, é como fazer com que seus familiares concordem com suas decisões na sua empresa familiar. Essa é a grande sacada. Cara, você tem ali seus familiares, sejam eles seus sócios ou seus colaboradores, né? Ou você, de repente, é gestor e o seu chefe, que é o proprietário e fundador da empresa, é familiar. Existem essas três formas, né? Você que está me assistindo. Ou você fundou a empresa e tem um sócio que é da tua família. Ou você fundou a empresa e tem colaboradores que são da tua família. Ou então, de repente, você responde para alguém que é teu familiar, mas é o proprietário da empresa, você é o gestor, também tem esse pessoal, né? E, cara, você tem uma decisão para tomar na sua empresa, mas os teus familiares às vezes não te ajudam, não concordam, às vezes nem te respeitam nas suas decisões. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Sobre isso. Mas primeiro de tudo, como é que está a comunicação com seus familiares? Vamos lá. Como é que está a comunicação com seus familiares? Você está mandando bem na comunicação? Vocês se entendem? Ou está rolando treta? Me explica um pouquinho sobre isso, tá? Porque não adianta a gente começar esse tema sem falar sobre isso, tá? Pensa comigo. Você... Cara, onde é mais fácil você trocar decisões, pedir opinião? Num ambiente calmo, respeitoso, legal, ou num campo minado? Porque vamos combinar que familiar é essa parada aí, né, cara? Tem gente que, bate um papo claramente, é aquele que fala, pode falar da frente dele que não tem problema nenhum pra mim. E tem gente que eu preciso saber como vou falar com o meu sócio, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe. E eu tô falando de dois extremos, né? Boa noite, Natan, meu parceiro. Eu vou falar de dois extremos, né? Esses são os dois extremos. Um é, cara, pode falar na frente do meu parceiro aí, do meu sócio, do meu familiar, sem problema nenhum. Outro, cara, me dá um tempo para eu ver como eu vou levar essa informação para o meu familiar. E tem um grande caminho entre um e outro aí, né? Às vezes você não vai colocar tudo às claras para o teu colaborador, que é da tua família, o teu sócio, mas se você está nesse lance que tudo você precisa pensar, não tá legal o teu relacionamento familiar, não tá legal o teu ambiente familiar. E isso acontece, inclusive, na tua casa, às vezes, velho. Como é que eu vou falar para minha esposa isso? Cara, não é bem por aí, né? Então não vai rolar. Cara, eu sou defensor da família, ponto.
tanto na minha casa, né? Eu digo na minha, quando eu digo minha, eu digo a sua casa também. Eu sou um defensor de tu cultivar a tua família, cuidar da tua família, prestigiar a tua família, dar segurança para a tua família como núcleo familiar. Mas eu também sou defensor de trabalhar com a família na empresa. Sim, eu sou defensor. Cara, de repente as empresas que fazem consultoria comigo falam, porra, Barreto, várias vezes você falou para deixar aquele familiar de lado. Mas peraí, eu sou defensor. Depois da resolução de algumas questões. Eu não sou defensor de ter família na tua empresa a qualquer custo. Eu sou defensor de você ter na sua família alguém que mande muito bem, como teu colaborador ou como teu sócio, que também é da tua família. Mas algumas arestas precisam ser aparadas. Só que entre ter um sócio familiar e um sócio que não é familiar, num critério de desempate, vamos dizer que os dois têm as mesmas competências. Vocês entenderam, ninguém tem as mesmas competências. Mas assim, se os dois estão páreos ali nas competências, na confiança, no relacionamento, eu vou dar mais valor para o meu familiar. Um critério de empate animal. Até porque, galera, a sociedade é um casamento. A gente sempre fala sobre isso. Sociedade é um casamento. Irmão, você precisa ser sócio de quem você confia, de quem você acredita, de quem está junto contigo. E nada melhor que um familiar. Lógico que esse familiar também pode não ser tão interessante. Mas é melhor do que um desconhecido nesse sentido. Até porque você já sabe mais ou menos como funciona, tá? Então, antes de resolver esses problemas, é difícil você trabalhar com familiares. Antes de você resolver esses problemas, é difícil você trabalhar com familiares. Mas, quando você resolve algumas coisas, fica bom. Fica bom. E é isso que você tem que pensar, cara. Não é que você tem que parar de pensar em trabalhar com a família. Você tem que pensar em melhorar esses relacionamentos para ter uma empresa familiar animal. Então, é meio clichê, né? Aliás, confiança é muito importante. É meio clichê falar isso. Confiança é meio importante. Ah, lógico, né, mas confiança é meio importante. Inventou a lâmpada, inventou a roda. É mesmo? Você confia nas pessoas que estão ao teu redor? Tem gente que não confia no seu próprio cônjuge. Tem gente que não confia no seu próprio sócio. Tem gente que não confia no seu próprio colaborador que está no financeiro há muitos anos. Irmão, se você não confia no seu cônjuge, você tem que se perguntar o porquê que você não confia no seu cônjuge. E se o problema for dele, ele está se ligaitando por aí, por exemplo, tem que ir atrás e resolver isso. Se tu não confia no teu sócio, pergunte-se por que você não confia no teu sócio, tenta resolver isso. Se tu não confia no teu colaborador que está no financeiro, velho, o que ele está fazendo no financeiro, bro? Ou tu confia, ou esse cara sai do financeiro pelo amor de tudo na vida. Tá? Então, são algumas coisas bem importantes. Agora, trabalhar com família é complicado. Eu não me dou bem nem no Natal, quem dirá familiar. Então, cara, se tu não está se dando bem no Natal, será que o problema não está com você? De repente, o problema está com você. Cara, eu não me dou bem nem na Páscoa. Você já entendeu o que eu quero dizer, tá? Muitos dos problemas estão dentro de você. E lembra que família é onde o amor é recíproco. Você vai ter dois tipos de família segundo a metodologia Gestão Pragmática, segundo o nosso curso. Você vai ter a família que é de sangue, primeiro aquele núcleo interno, pai, mãe, filho, filha e irmãos, é essa a tua família. O resto é parente, mas, né, aí tem cunhado, tem sogra, tem não sei o que, tem um monte de gente aí, beleza. Mas o mais importante, tem o primeiro núcleo, tem o segundo núcleo, que são os parentes. Cara, mas de repente no segundo núcleo tem alguém aonde o amor é recíproco. Cara, eu me dou bem com meu irmão, mas, cara, aquele meu primo é muito ligado comigo. Eu amo esse cara demais e ele me ama também. Ali a gente vai junto, porra. Olha aí. Isso acontece muito com o padrasto, não é verdade? Cara, eu amo meu padrasto mais do que meu próprio pai. Lógico, você foi criado com ele durante anos, quiçá décadas.
seu pai você quase não vê, mas ele não é minha família de sangue. E daí? O amor é recíproco? É. Então, cai bem você fazer esse trabalho. Procura que tem gente boa da sua família, onde o amor é recíproco, para ser teu sócio, para tocar aquele projeto com você, para ser teu colaborador, para prestar serviço para você. Cara, aproveita essas relações, essas esferas, porque senão fica tudo mais frio. Então, trabalhe isso, que vale muito a pena. Se você escolher essas pessoas, né, onde o amor é recíproco, para trabalhar contigo, e você começar a trabalhar de uma forma bem bacana, e você vai ter que começar a trabalhar de uma forma bem bacana. Não é o colega, não. Eu já falei, ele não muda. Não, você que tem que mudar. E sim, às vezes você tem até que sacrificar. Vai valer a pena e tu vai ter uma empresa familiar muito lucrativa. Mas muito lucrativa. Dinheiro pra cima, bro. É isso que você tem que fazer. Só que é uma construção. As pessoas estão muito imediatistas. Cara, meu familiar é osso do de roer. Prepara o cara. Organiza o cara. Pensa em ter essa empresa familiar lucrativa, beleza? É bem importante você pensar nisso, cara. Os meus alunos da metodologia de gestão pragmática, a gente traz bastante esse lance, né, cara? E muitos deles começaram com uma certa dificuldade. Vamos falar Fernando e Kleber, do Instituto Tupi. Cara, os dois eram muito diferentes. E hoje, com uma empresa familiar lucrativa animal, que dá uma qualidade de vida sensacional para os caras, eles continuam muito diferentes, tá? Não mudou nada. Mas eles sabem como resolver essas diferenças. É claro, eles sentam ali um com o outro e conseguem dividir essas diferenças. Hortifruti Betel, cara, pai, mãe, filho, pai, mãe, 3 filhos, tio, primo, tudo junto no mesmo balaio. Se tem diferença, tem tiro, porrada e bomba. Mas é tiro, porrada e bomba hoje mais no amor. Já foi um bagulho louco. A Madalena Brigadeiros, antigamente eram casados, agora são divorciados e se entendem super bem. Olha só que coisa louca. São divorciados e se veem todo dia. Os dois, inclusive, já têm novos relacionamentos e os novos, né, as novas pessoas que estão no relacionamento já entenderam que, eu vou ver meu ex todo dia. Às vezes eu vou estar numa sala fechada com ele, porque o escritório eu tenho que trabalhar. E você começa a viver num novo momento de evolução. Quem mais eu peguei aqui? Cara, Viva La Fruta. Viva La Fruta, onde trabalha Bernardo, irmã, cunhado, a outra cunhada, o irmão, uma galera da família. E às vezes é complexo. Acabou de ter a Tainara, velho, que trabalha com o marido e tá chegando uma nova mão de obra aí, né? Depois coloca o nome dele aí. Tá chegando nova mão de obra que Tainara aí tá grávida, velho. Muito legal. Então, meu irmão, show de bola. Eu acho que eu já coloquei na tua cabeça, pelo menos é isso que eu tentei falar. Cara, conserva a tua família. Esquece de empresa. Conserva a tua família. Conserva a tua família animal. É a coisa mais importante do mundo. É uma das coisas mais importantes do mundo. Tem tua saúde, tem um monte de coisa. Mas, cara, foca na tua família. É animal isso. Depois que você focar na tua família, e você for focar nos negócios, que aí eu vou parafrasear uma pessoa que eu gosto muito de JJ, primeiro saúde, depois família, depois trabalho. Primeiro saúde, segundo família, terceiro trabalho. Não inventa essa ordem. Tá de saúde, tá com saúde, saúde benzona. Por que a tua saúde tem que estar bem? Ah, não, eu vou botar família na frente de saúde. Muitas mães fazem isso, mas tá errado. A coisa que teu filho mais vai gostar, o teu filhinho vai amar se você estiver saudável, se você estiver bonita. Então, cara, não, primeiro saúde, primeiro você, depois a família, depois o teu filho. Então você já tá com saúde? Você tá com uma família linda? Aí você vai para trabalho. Mas por que não chamar a família para o trabalho? E aí fica legal. Aí você traz umas pessoas, vai ter confusão. Confusão foi uma palavra infeliz. Existirão diferenças que, se você não tratar as diferenças, elas começam a ficar maiores e se tornam confusões. Existiram diferenças, essas diferenças elas estão ali para serem mitigadas, para serem tratadas, e aí você começa a ter uma empresa familiar lucrativa. E adivinha o que vem com uma empresa familiar lucrativa trabalhando com a sua família? Fui meio pleonasmo agora, né?
Empresa familiar lucrativa é trabalhando com a sua família. Empresa lucrativa e com a sua família junto, deu para entender toda essa bagunça que eu fiz? Vai ter o quê? Qualidade de vida, irmão. Você já tem dinheiro no bolso? Tem pessoas que confiam que são do seu âmbito social, onde o amor é recíproco, vai ter dinheiro no bolso, velho. E aí você vai viver a tua vida. Qualidade de vida, o que é qualidade de vida dentro da metodologia gestão pragmática? É o que você quiser para te deixar bem feliz, velho. Eu, por exemplo, eu gosto de viajar, eu gosto de estudar, eu gosto de cuidar de mim. Eu não abro mão mais disso. Então eu preciso viajar. Agora vai ter um feriado e infelizmente eu não vou viajar por um pequeno probleminha de família que a gente decidiu ficar aqui. Tá bom, mas tu vê só? Puta, adoro viajar, mas agora eu tenho que cuidar um pouquinho da minha família nesse sentido, não vou mais. Senão eu iria. Ah, pro trabalho? Não, pro trabalho não. Primeira viagem, primeira família, primeiro... Não prazer, não é primeiro, mas eu já consigo me dar esse pequeno luxo de cuidar de mim. Agora, até você chegar nesse ponto, você precisa se sacrificar. Meu finado pai falaria, todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Então, antes de você ter uma empresa familiar, onde todo mundo te respeita, uma empresa familiar lucrativa, onde você tem qualidade de vida, você precisa se sacrificar dentro da sua família. Como você vai fazer isso? Sendo o exemplo da pessoa que você gostaria que seus familiares fossem. Sendo o exemplo da pessoa que você gostaria que seus familiares fossem. Primeira coisa, vamos lá, anotei aqui. As pessoas têm que entender, as pessoas têm que parar de mimimi, etc e tal. O nome disso, as pessoas precisam engolir mais sapos. E eu concordo com você. A primeira pessoa que eu acredito que tem que engolir mais sapos sou eu mesmo. É isso mesmo. Eu falo mesmo, seja o que for. Cara, tu pode ver, esse cara que sempre fala que tem um temperamento forte, e não é o temperamento forte, porque quem tem um temperamento forte é aquele cara que guarda dentro de si suas emoções. O cara que explode, ele tem um temperamento fraco, não me julguem por isso, mas essa é a realidade. O cara que explode por qualquer coisinha é um fraco emocionalmente, não um forte. O forte está aqui, ó, segurando toda a onda. Mas vamos lá, esse cara que explode, né, que não, eu falo mesmo, comigo é assim, eu falo mesmo, não gostou, é o primeiro que se ofende. É o primeiro a ficar chateadinho com alguma coisa. Então ele fala o que vem na telha, ele não tem filtro, mas fala uma coisinha que incomoda ele. Ele vai ficar emburrado, ele vai ficar magoadinho, ele vai explodir. Qual é a grande sacada? Aprenda a se ofender menos. Aprenda a engolir alguns sapos. De uma forma, às vezes até uns vão passar arranhando mesmo assim, ó. Não tem problema, engole esse prego. Vai valer a pena para você. Por quê? Porque eu tenho uma frase, eu gosto muito dela, que é o seguinte: o poder da relação está com o ofendido. Vou repetir. O poder da relação está com o ofendido. Entrou a Juliana agora, esposa do meu amigo Nando, de repente ela entra no momento que o Nando não está bem, e ela fala, o meu trabalho e tudo. Ele fala, não quero saber do teu trabalho zoado, para eu falar um palavrão. Cara, ele já chutou o balde do relacionamento, porque ele estava num momento chamado sequestro emocional, segundo Augusto Cury. Augusto Cury tem uma coisa que ele chama de sequestro emocional, é um momento que a emoção te sequestra. Isso já aconteceu com quase todo mundo. Então ele estava com a cabeça cheia, a Juliana vai comentar alguma coisa do trabalho dele, ele fala, não quero saber, não me interessa essa porcaria aí, velho. Ele já chutou o balde. Cabe a Juliana chutar o balde também, e aí vai começar uma loucura com balde para tudo quanto é lado. Ela fala, do meu trabalho você não quer saber, mas eu tenho que ficar sabendo a porcaria do teu trabalho todo dia. Então é muito engraçado que quando eu vou falar uma frase do meu trabalho, você fala que não quer ouvir, mas eu tenho que ouvir dessa desgraça todo dia. Ela pode escolher isso ou ela pode escolher. Desculpa, outra hora a gente fala disso. Porque ela percebe que ele já chutou o balde, ela vai lá, cata e coloca. Barreto, isso não é injusto? Eu nunca disse que a vida é justa. Eu sigo o que Sêneca fala, que viver é lutar. Ela vai lá e bota o balde no lugar. Chega no outro dia, ele fala que vai chegar às 19 para ela sair, etc. Ele chega às 19h40.
ela pode simplesmente trancar e deixar ele lá de fora e começar, vai dormir na rua, desgraçado. Ou ela pode falar, aconteceu alguma coisa, precisa de alguma ajuda, por que você se atrasou? Me fala para ajudar. Então, cara, a partir do momento que ele chega atrasado e assim, por culpa, sabe, por desleixo, ele já chutou o balde do relacionamento. Cabe a ela chutar de volta ou colocar. Pessoal, vale muito a pena colocar o balde no lugar. Porque em algum momento você vai ser sequestrado emocionalmente. E quanto mais você fazer isso de colocar o balde no lugar, o teu familiar vai começar a aprender pelo teu exemplo. Nossa, como a pessoa foi grossa agora, né? Mas eu vou seguir o exemplo dele de quando eu fui grosso, segurou a onda. E aí você entra num ciclo virtuoso. É difícil isso, tá? É difícil. Eu tento colocar o balde no lugar várias vezes quando a minha esposa chuta. Ontem mesmo eu não consegui. Ontem quando ela chutou o balde eu segurei e dei na testa dela. Ah! Tá bom. Mas eu falhei. Você pode engolir mais sapos. Você é o dono da relação quando você é o ofendido. Vamos fazer um exemplo ruim, mas extremo? Quando um cônjuge pega o outro traindo. Então, o cônjuge A traiu o cônjuge B. O cônjuge B, ele fala o quê? Ele pega, o cônjuge A fala, cara, desculpa, pelo amor de Deus, me perdoa. Se você me perdoar, eu nunca mais vou fazer isso. O cônjuge B tem o poder da relação, não é verdade? Ele decide ir embora ou ele decide perdoar. O cônjuge A não tem mais poder nenhum da relação. Ele perdeu a relação no momento que foi descoberto, no momento que começou a traição, não é verdade? Aqui eu mostro para você que o poder da relação sempre está com o ofendido. Não estou dizendo que isso é legal, não, tá? Não estou dizendo que é legal. Estou dizendo que o poder da relação está sempre com o ofendido. Então, de repente, alguém te traiu, você vai tomar a decisão da relação. Alguém te ofendeu, alguém te machucou, alguém falou um nome que você não gosta, você tem o poder da relação. Sabendo disso, por que não, guardadas as devidas situações, né? Por exemplo, uma ofensa boba, alguém te xingou, alguém se atrasou, coisa assim, você não engolir esse sapo. A tua relação vai ficar muito melhor. Eu tenho certeza que a relação vai ficar muito melhor. Pessoal, hoje eu tenho mais de 50 clientes de consultoria. Eu já tive mais de 3.000 alunos nas empresas das quais eu tenho participação, eu tenho mais de 100 funcionários. Junta tudo isso aí. Junta com os meus 2 filhos, meu cachorro e minha esposa. Cara, eu engulo o sapo todo santo dia de alguém. Ou da minha esposa, ou dos meus filhos, ou do meu cachorro, ou dos meus clientes, ou dos meus alunos, ou dos meus colaboradores. Eu costumo... Olha lá, o Nando entrou, né? Nando, falei mal pra cacete de você aqui, velho. Agora já era. Eu pego e até me estabilizou aqui, hein, Nandão? Cara, o que acontece? Você pega e olha... Barreto tá falando que engoliu muito sapo. Engoli muito sapo, sim. Mas eu tenho certeza que eles também engolem sapo de mim. Só que, parafraseando novamente o velhinho, quem bate esquece. Quem lembra é só quem apanha. Então, eu não vou lembrar às vezes que eu machuquei alguém. Às vezes eu nem lembro. Às vezes eu nem fiz por querer. Mas a pessoa que se machucou, ela lembra. Cabe ao ofendido entender esse momento e aí ele tem o poder da relação. Ele pode simplesmente falar, puta, o Barreto não estava legal, ou ele pode simplesmente me devolver a ofensa ou ficar mais chateado comigo, assim vai. Você sabendo disso, cara, entenda que aí que está o poder de você apaziguar as emoções negativas. Tem uma coisa que eu gosto bastante do Tony Robbins, que é o vocabulário transformacional. O vocabulário transformacional está no Desperte o Seu Gigante Interior, de Tony Robbins. Ele fala uma coisa muito simples. Ele fala, irmão, quando o teu dia é ruim, você fala o quê? Como é que foi seu dia, amor? Nossa, foi péssimo. Você até usou um palavrão. Foi pá! Legal. Quando o teu dia é bom mesmo, você fala o quê? Nossa, hoje o dia foi muito bom. Você percebe que a gente tende
a forçar mais as palavras negativas e dar uma alisada nas palavras positivas. Então, se o teu dia foi ótimo, teu dia foi bom. Se teu dia foi ruim, teu dia foi péssimo. E aí a gente começa a balizar nossa vida para baixo. Eu tô falando de relacionamento hoje, eu vou falar a mesma coisa para o relacionamento. Às vezes, se de repente a tua esposa, teu filho tá bonito, você fala, nossa, tá bonitinho hoje, hein? Legal. Se é homem ainda faz até brincadeira, vai fazer exame de fezes? Não sei de onde saiu isso. Mas a gente fala bastante essas bobagens. Mas se o teu filho tiver esculachado, de repente teu cônjuge não tá legal, você fala, contigo eu não vou ser assim não, seu maloqueiro. Ou seja, se a pessoa tá no estilo, bonitinho, hein, vai fazer exame, aí, bonitinho. Bonitinho é ferramado, meu irmão, eu sou um gato. Para com isso. Bonitinha, minha esposa é a maior gostosa do mundo. Oxi, aí não, bonitinho, arrumadinho. Quanto a esculacha, ô seu maloqueiro, esculhambado, pô, para. Eu tô te mostrando que a gente tendencia a ir para mais para baixo. Faz o contrário, inverte. Como eu acabei de brincar não, falei a real. Eu não sou bonitinho, eu sou um gato. Faz isso. Começa a trabalhar o teu vocabulário para dizer que não tem um bom dia, tem um ótimo dia, tem um excelente dia, tem um dia mágico. Ó a Disney aí, né, o tempo todo de espero que você tenha um dia mágico. Cara, olha aqui, eu acho que eu vou mudar, eu vou parar de usar ótimo dia. Eu vou meter mágico dia a partir de hoje. Eu vou meter isso, eu vou meter essa parada. Mágico dia, acabou. Disney, mágico dia. O cara pelo menos vai olhar e fala, meu irmão, que maluco tá falando mágico. Eu espero que você entre numa urna e suma. Não, tô zoando. Mas eu vou meter esse mágico dia. Cara, vai ser diferente. Todo mundo que lê um mágico dia vai falar, o cara me mandou um mágico dia. E aí, vambora, vamos nessa pegada. E quando o teu dia for ruim, e alguém te perguntar como foi o dia, você fala, meu dia foi diferente. Qual que foi? Começar a fazer ao contrário. Eu acho que isso aqui eu fiz errado, né? Você não vai falar, errado? Tu destruiu o bagulho. Não, você vai falar, podia ter sido um pouquinho melhor sim, mas a gente vai resolver isso. E quando o cara fizer uma coisa legal, ele não fez uma coisa legal. Ele fez uma coisa fantástica, maravilhosa. E aí você começa a ver uma diferença, tá, cara? Lembra daquele cara nervosinho, etc, que explode por tudo? Esse cara é uma esponja. Qualquer coisinha afeta ele. O trânsito afeta ele, um atraso afeta ele, o clima afeta ele. Eu lembro muito do meu pai, cara. Meu pai, a gente tinha uma piada dele. Se tivesse chovendo, meu pai falava, cacete, tá chovendo, velho, chove pra cacete. Aí abria aquele sol e falava, também precisa desse sol, tá me queimando inteiro. Então, faça chuva, faça sol, meu pai ia reclamar. Eu acho que o ar-condicionado vai explodir aqui, galera. Melhor desligar. Cara, pra que ser assim? E olha que meu pai era sensacional, mas que era reclamão, era, bro. É uma esponja. Ou seja, se eu pego um copo de titica, né? Sujeira, e jogo numa esponja, o que acontece? A esponja suga. E aqueles odores, aqueles líquidos ficam ali. Você, muitas vezes, principalmente quando se fala de família, você é uma esponja emocional. Você segura o que as outras pessoas falam, você absorve, você fede a essa emoção. Seja mais vidro, irmão. Vai ter gente que vai te jogar a titica toda, pá! Com um paninho você resolve e tá bonitão. Seja mais vidro e menos esponja, cara. Não absorva isso. Tem um amigo meu que ele brinca muito, cara. Se hoje você tropeçar na pedra, uma pedra, pega um paralelepípedo, você não olhou, você deu aquela topada no paralelepípedo. Ai! Machucou, deu aquela topada linda. Tem gente que vai olhar e vai falar, caraca, machucou, vamos embora. Ai meu Deus, machucou, mas tudo bem. Vai pular o paralelepípedo e vai embora. Ó a Ju botando aqui, ó. Verdade, viver como vida é o lema. Ju, já tivemos várias vezes essa conversa, né, velho? Várias vezes essa conversa. E o que é legal, eu falo e tento viver isso, tá? E como qualquer ser humano normal, às vezes eu sou uma esponja, como qualquer ser humano normal. Mas eu tento viver isso da melhor forma.
Mas vamos lá, paralelepípedo. Você dá aquela topada, uma pessoa ela dá uma topada e fala, ai, machucou, mas vamos embora. Tem gente que dá aquela topada no paralelepípedo e fala, ai, machucou. Foi esse paralelepípedo aqui, ó. Foi esse paralelepípedo. Paralelepípedo, por quê? Por que você estava aí? Por que comigo? Não, eu não acredito. Machucou. Aí ela pega o paralelepípedo na mão. Você me machucou. Aí ela leva o paralelepípedo para casa. Não, tu me machucou. Ela bota o paralelepípedo na cama. Você machucou meu pé e agora tá atrapalhando o lugar de dormir. Eu tô aqui e não consigo dormir por causa de você, paralelepípedo. Sei que é uma coisa meio maluca que eu tô falando, mas alguém de manhã te deu um bom dia atravessado. E aí você tá na hora do almoço. Por que fulano me deu esse bom dia atravessado? Você na hora de ir embora fala, eu não vou dar até amanhã, porque aquele bom dia foi horrível, e aí você vai embora e não dá nem boa noite, ou boa tarde, ou até logo. Você chega em casa e fala, cara, você sabe quem me tratou mal? Fulano de tal. Você já tá à noite falando pro teu marido, seja lá pra quem. Chega de manhã, você não dá nem bom dia. Olha quanto tempo você tá com o paralelepípedo na mão. Até descobrir que era simples. O cara tomou uma anestesia de dente. Eu não bom dia. Aí falou, bom dia, ele, bom dia. Não tem nada a ver contigo, bro. Mas você carregou esse problema o tempo todo contigo. Então seja mais vidro, menos esponja. Seja um engolidor de sapos. Vamos tatuar aqui, ó, brejo. Vem. E vamos entender que o poder da relação está com as pessoas que são ofendidas e não com aquelas que ofendem. Essa tá a grande sacada. Dentro da minha família, uma família bem distante, eu tenho uma tia e um tio. Um dia, eu fiquei muito chateado com uma tia minha, que ela estava falando algumas coisas que não eram legais do meu tio. E alguém virou para mim e eu falei, cara, eu vou falar com ela. Eu vou falar para ela parar de falar assim. Alguém virou para mim e falou, não precisa. Cara, de 0 a 10, que nota você dá pro teu tio? De 0 a 10, que nota você dá pra tua tia? Ah, cara, isso tá me chateando, eu dou uma nota 6. De 0 a 10, que nota você dá pro teu tio? Falei, velho, de 0 a 10, 18. Pronto, tá explicado. Ela tentando ofender o seu tio, a nota dela diminui cada vez mais. Ele, por ser esse vidro menos esponja, por ele ser menos engolidor de sapos, e ficou ruim aqui, né? Por ele ser um grande engolidor de sapos, por ele entender que o poder da relação está ofendido, ele extrapolou a nota de 10 para 18. Você está entendendo o que eu estou falando? A ordem natural das coisas. Você não precisa fazer nada. Você não precisa revidar a ofensa. Você precisa segurar aqui nas rédeas da relação e falar, quem manda nesta bagaça sou eu. E aí funciona muito bem. Depois que você fez tudo isso, as pessoas vão falar, peraí, estou com uma pessoa diferente aqui, eu estou com um Buda, estou aqui com um monge, estou com um cara que ele tem um relacionamento fantástico, e para relacionamentos fantásticos eu te indico 2 livros, tá? Um chamado Novo Gerente Minuto e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você constrói tudo isso, agora está na hora de usar isso a seu favor. Vocês lembram o tema da live? O tema da live era como... Nem eu lembro o tema da live, velho. Como fazer com que seus familiares concordem com suas decisões na sua empresa. Mano, depois que você arou o terreno, que você fez tudo isso, que você trouxe relacionamento para si, todo mundo está aberto. Aí é a hora de você persuadir. Aí é a hora de você entrar com as suas decisões, tá? Então, aí fica bacana. Aí vem a persuasão. Aí vem o convencimento de algo que é bom para todo mundo, né? Valeu, Homem Mindset, tamo junto. Então aí a coisa começa a modificar nesse sentido. Então, irmão, antes de querer convencer as pessoas, você tem que pensar nesse trabalho. De você ser um familiar melhor. Aí depois vem isso. Tu tem tudo isso? Vamos persuadir as pessoas como? No emocional, uma empresa familiar não deve ficar nesse campo só emocional. O campo correto é o campo racional. Uma empresa familiar começa a ter resultado no seu campo racional. Só que é uma empresa familiar, irmão, eu sei que vai ter emoção.
Então aqui é o campo emocional, aqui é o campo racional. Quanto mais tempo você conseguir tocar o campo racional, melhor. Porém, existe uma linha aqui chamado razoável. Então você não deve tocar no campo emocional o tempo todo, porque você vai ser prejudicado. No racional é muito rígido e vai ser difícil. Seria muito bom, porque você teria muito mais resultado. Mas não é assim que vai funcionar. Então você tem que trabalhar o razoável. O razoável é você viver no campo racional, porém com um trenzinho expresso ali ao emocional. Vai ali, bebe um pouco da fonte e volta. Vai ali, bebe um pouco da fonte e volta. Essa foi a melhor forma que eu encontrei para a MGP, para o nosso curso, conseguir trabalhar com empresa familiar. Porque quando eu inventei a MGP, eu tirava o emocional. Sai daqui! É só racional, mas eu sou teu irmão. Não interessa. Aqui você não é funcionária. Mas eu sou teu pai. Você é meu pai em casa. Aqui você é meu colaborador e é ex-colaborador, porque agora está demitido. Dava muito mais resultado, mas faltava alguma coisa. E eu encontrei com isso, com o razoável. Mas eu sou teu irmão. Cara, eu sou grato por isso. E não tem pessoa melhor para estar nessa cadeira do que o meu irmão. Porém, vai ser muito bom se você for um ótimo funcionário e também meu irmão. Mas eu não posso aceitar um funcionário mediano para menos que seja meu irmão. Você viu como fica mais razoável? Como fica mais interessante? Cara, mas eu sou teu pai. E pai, eu só vou conseguir te ajudar se a empresa familiar for lucrativa. Mas do jeito que você está fazendo aqui, a gente vai ter problemas. E aí, como é que eu vou cuidar da família junto com você se a gente está tendo esse tipo de problema? Entende? Não é porque, é meu pai, eu vou resolver. Não, e também não é, puta, pai, sai daqui que, cara, você é um péssimo administrador. Existe aí a maneira de trabalhar o razoável. Galera, no MGP, estou abrindo aqui para a gente identificar, no MGP, o módulo 7 é só de empresas familiares, tá? A gente começa com a introdução, lógico, e depois vem as relações necessárias. Quais são as relações que você tem que trabalhar, né? Porque tem uma coisa chamada partes interessadas, tá? Você tem que ter vários relacionamentos para seguir. Então, imagina que você contrata seu irmão. Não adianta falar que você não tem que prestar conta com ninguém porque você é o chefe. Em algum momento você vai ter que prestar conta até com seu irmão. Você só vai entender na hora que a gente estiver aqui, tá? Eu estou falando de uma forma muito rasa, é o tempo que eu tenho. Você vai ter que prestar conta com a tua mãe. Mãe, acho que eu vou ter que demitir meu irmão. Pô, filho, mas... Mãe, eu só tô aqui te prestando conta como minha mãe. Mas não tem o que fazer, ele não tá funcionando. Mas tu não pode chegar em casa como se nada tivesse acontecido. Fulano, tu demitiu teu irmão? Puta, é verdade, te falei, né, velho? Não te falei, pois é. E agora? Eu acho que ele vai ter que tirar o sobrinho da escola particular, né? Não que isso seja responsabilidade sua, mas é importante você prestar conta. Depois você vai para os desafios de uma empresa familiar. Eu sou um apaixonado por empresas familiares, mas existem alguns desafios que precisam ser ultrapassados. Se você não ultrapassar esses desafios, você vai ficar num limbo, você vai ficar num ambiente, numa zona cinzenta muito ruim, muito pior do que empresas não familiares. Então imagina que você tem que passar aqui uma maré chata para chegar numa piscina natural maravilhosa. Enquanto você não passar por essa maré chata, era melhor você ficar ali no raso como uma empresa que não é familiar. Depois a gente entra com dicas familiares, depois a gente vem com separação familiar. Separação familiar tem a ver com a própria família e também quando você precisa desligar um familiar. A gente fala de sucessão familiar. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem que explicar um pouquinho que uma sucessão bem feita ela leva anos, às vezes até uma década para acontecer. Até o Gael tem 3 anos. Hoje eu tive uma reunião no Rotary, onde a partir dos 7 anos existe os kids, os Rotary Kids, os kidianos que chamam lá, para 7, 12 anos. Eu falei, cara, de repente aí é um bom caminho. Colocar meus filhos com 7, 8 anos num clube
já pensando, e cara, o lema dos meninos, e foram os meninos que apresentaram de 7 a 12 anos, eu achei animal demais, eu me emocionei. Procura meus stories aí. Eles têm um lema, o lema é servir brincando. Porra, velho. Com 7 anos já começa a pensar nisso. Quando eu falo de sucessão familiar tem que ter anos, eu não estou brincando quando eu já comecei o processo de sucessão familiar com meus filhos, quando eles estavam na barriga da mamãe. Oi, tudo bem? Molecada, vem pra cá, porque aqui a empresa, a nossa família, a nossa empresa é maravilhosa. Uma coisa que eu aprendi com o Pianges, né, que é o paizão da internet aí, ele falou, para de falar que você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Quando você for sair, você fala, papai vai trabalhar para ajudar as pessoas. E todo dia, quando eu vou sair de casa, eu falo isso para eles. E quando eu tenho que passar em casa no meio da tarde, e eles ficam todos felizes, tem dia que eu já fico lá, tem dia que eu tenho que sair de novo. E é difícil sair de novo, porque eles falam, não, você ficou, chega aí. Eu viro para eles e falo assim, tá na hora do papai ir trabalhar. Eles falam hoje, com 3 anos, para ajudar as pessoas, né, papai? Para ajudar as pessoas. Sucessão para mim já está acontecendo. Tem uma hora que a gente vai falar de anjo e demo, e não tem nada a ver com o espiritual, tá? Anjo e demo é o seguinte, quando você é grosso com uma pessoa, você está numa de demo. Isso é psicanálise, tá? Quando você está engolindo todos os sapos do mundo e não está negociando, você está dando uma de anjo, que também é errado. Barreto, tu acabou de ser contraditório. Você falou para engolir sapo, mas engolir sapo é um anjo e o anjo também está errado. Não vai entender na aula. Existe um limite. Então você pode fazer isso. Seja um engolidor de sapos, tem uma aula que se chama Seja um engolidor de sapos. E uma sensacional que se chama Para Cada Cão um Tipo de Ração. O que eu quero dizer com isso? Minha esposa adora doces de morango. Se eu for levar um doce para ela, eu vou levar um doce de chocolate, porque é o que eu gosto. Pronto. Para cada cão um tipo de ração. Eu quero agradar quem? A minha esposa? Eu vou dar um doce de morango e não um doce de chocolate, porque esse é o doce que eu gosto. Quem sabe um bolo de chocolate com morango? Fica bom também. Galera, você precisa aprender mais sobre gestão. Mas você precisa aprender ainda mais sobre gestão familiar. Tanto dentro da tua casa, como dentro da tua família. Tudo bem? E é isso. Muito obrigado pelo dia de hoje. Um grande beijo para vocês. E se precisar de qualquer coisa, é só chamar no direct. Tem muita coisa bacana para vocês. Até a próxima e valeu, valeu, valeu.